aproveitar, e vou entregar a palavra do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. 1 Coríntios, capítulo 4, aliás, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Assim diz o Senhor através de sua santa palavra. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Espírito Santo, fala conosco por meio dessa palavra, nos instrua, para que possamos, Senhor Deus, manifestar o Teu poder, Senhor Deus, nas nossas vidas, para que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado, até mesmo nas nossas lutas, tribulações, adversidades, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: atitudes certas diante das adversidades. Há alguém aqui que não passa por adversidade? Dá um glória aí. Oh, Jesus. Todo mundo passa, né? Ok, todo mundo passa, é verdade. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra, e eu tenho esse espírito, como eu venho falando, que a gente precisa de um momento para focar aqui nessa noite. Sabe por quê, irmãos? É preciso sim trazer mais mensagens assim, porque nós precisamos, à luz da palavra de Deus, jogar por terra esta ação maligna que está também dentro das igrejas evangélicas, levando pessoas a viverem uma vida emocional fragilizada, levando pessoas a viverem em depressão. Eu não estou aqui desqualificando e nem dizendo que é frescura, isso já passou, acho que ninguém mais hoje tem essa consciência, acho que todos já entenderam que isso é real, que existe isso mesmo, mas o que nós não podemos, amém, queridos? Olha para o teu irmão amém, queridos? Olha para o teu irmão e põe a mão sobre eles assim e fala assim: olha, eu profetizo sobre a sua vida uma fé inabalável, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a sua fé em Jesus, a sua confiança em Deus vai permanecer, e você não vai cair, você não vai parar. E uma vez que busquemos no Senhor sabedoria para enfrentá-las, o Senhor não só nos fará mais que vencedores, mas nós veremos os propósitos e os planos de Deus para nós se cumprindo. Eu só estou vivendo o que estou vivendo no ministério, porque em todas as lutas, adversidades que a minha caminhada cristã, ela foi tendo, são 33 anos de vida cristã. Então, nesses 33 anos, muitas águas rolaram, muitas lutas, muitas dificuldades, escassez, humilhação, tudo que você possa imaginar, decepção como ovelha, decepção como líder, decepção como pastor, mas em Cristo Jesus eu estou de pé, glorificando o nome do Senhor pelos seus feitos na minha vida. Então as pessoas sábias, por que nós devemos buscar sabedoria? Porque as pessoas sábias, ela tem capacidade de compreender uma situação e sabe como reagir da maneira certa
e no momento apropriado. Por isso, o Senhor nos orienta em Efésios, capítulo 5, versículo 15, que diz assim, ó: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Resposta para todas as coisas. Então ele está dizendo, busque sabedoria, ande em sabedoria, para que vocês possam prosseguir. Então a Bíblia, irmãos, está repleta de conselhos sábios que nos orientam como lidar com as adversidades. E eu quero destacar aqui o conselho mais importante do homem mais sábio da Bíblia, que nós conhecemos e sabemos o nome dele. Quem é o homem mais sábio da Bíblia? É a chuva ou eu que não estou te ouvindo? Quem é o homem mais sábio da Bíblia, irmãos? Isso, Salomão. Viu? Fala para quem está falando, Salomão. Fala, nunca mais esqueça que ele é o homem mais sábio da Bíblia, né? E o homem mais sábio em termos de personagem bíblico, homem. Então vamos lá, eu estou falando aqui de sabedoria. E olha o que esse homem disse, e isso aqui também é uma outra chave para a gente lidar com as adversidades. Ele vai dizer assim, em Provérbios 4:23, digam comigo, repitam: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A palavra bíblico, o coração é o centro da vida. Os pensamentos, a vontade e os sentimentos são atribuídos a ele, sobre o qual existem mais. E a gente vai se fundamentar na palavra, a gente vai se proteger. Por quê? Porque ele manda-nos guardar o coração, porque é do coração que procede muitas coisas ruins. E aí, em Mateus 15, 19 e 20 diz assim, ó: do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Então é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Isso pode não fazer sentido para você, mas a palavra, ela vê e ouve, é um sério candidato a tornar-se uma pessoa infeliz, incapaz de superar as adversidades. É por isso que devemos ser sábios em guardar o nosso coração. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Isso já, diante da adversidade, eu te pergunto, que pensamentos tem te alimentado? Que pensamentos tem te alimentado? Porque o propósito dessa mensagem, o propósito é você enxergar os pontos negativos, os pontos frágeis que está acontecendo com você, que está te levando a um fracasso diante dessa adversidade. Mas é fazer você enxergar para que você mude o quadro. Porque o tema é atitudes certas. Porque aqui está a questão. As atitudes erradas nos levam a resultados desastrosos, mas as atitudes certas nos levam ao prêmio, nos levam ao triunfo, nos levam à vitória, para a glória de Deus. Então, que pensamentos você tem alimentado, principalmente nesse momento difícil? É importante dizer que antes de agirmos de forma efetiva e de acordo com seus objetivos, existe o processo mental. Primeiro você pensa, antes de o ato concretizar-se. Tudo é concedido na mente. Tem até um livro que se chama que a nossa mente é um campo de batalha. Toda batalha se trava aqui na nossa mente. Por isso que é importante
a gente no momento da adversidade, pararmos, aí vai o mesmo texto de Efésios. Vede prudentemente como andais. Aí eu vou agora parafrasear. Vede prudentemente o que pensais. Porque a tendência é que na hora da dificuldade a gente só pensa o que não é para pensar. E o que Deus quer que você nessa noite faça é o seguinte: comece a pensar da forma correta. Existe uma maneira de você pensar que vai levar você a vencer essas adversidades. Então, diante das adversidades, averigue que pensamentos você tem alimentado. Devemos guardar a nossa mente tanto quanto guardamos o coração do perigo, principalmente se ela estiver desocupada. Isso aqui é muito importante. Irmãos, há uma tendência de na hora da dificuldade a gente não procurar Deus, a gente não... isso crente, né? Porque quando o cara não é crente ele até procura, mas quando a gente está na igreja, que vê o momento das adversidades, a gente não ora. Aí a gente fica mais desanimado ainda, porque a gente nem orava antes, né? Quando estava tudo bem. A gente não alimenta o nosso espírito. E aí a nossa mente fica o quê? Desocupada. Ela fica vazia. Então, isso é um momento muito perigoso quando nós estamos com a mente vazia, desocupada. E olha como que é interessante a gente pensar nisso, porque isso pode mudar o quadro dessa adversidade que você está vivendo. Como também você pode atrair uma adversidade para a sua vida. Lá em deixa eu ver aqui, 2 Samuel, capítulo 11, vai nos falar sobre Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse texto vai dizer que no momento em que ele deveria ir para a guerra, ele não foi. E ele ficou em casa, ele ficou no seu palácio. E de repente, numa das tardes, ele sai do seu aposento e vai para a sua sacada, a sua área, um lugar onde ele tinha uma visão muito privilegiada, porque o palácio de Davi ficava em um lugar alto, então ele conseguia ver toda a cidade. E de repente, ele que estava tranquilo, enquanto os seus soldados estavam em guerra, ou na guerra, e ele deveria estar, porque o texto deixa claro que no tempo onde os reis saíam para a guerra, ele vai, fica com a mente tranquila, desocupada, e de repente o diabo aproveita aquela situação. Olha como que o inimigo aproveita os momentos de fragilidade nossa. E aí de repente ele olha e vê uma mulher linda tomando banho, que não era dele, Batseba, e de repente ele deseja aquela mulher, procura saber quem é ela, a informação chega, ele poderia ter evitado o pecado ali, porque disseram para ele quem era ela, e mesmo assim ele mandou que a trouxesse, se valeu da sua autoridade de rei, e a história você já sabe, o final dela. Arrumou uma adversidade, e essa adversidade afetou o seu reinado, essa adversidade afetou a sua família. Por quê? Porque estava vulnerável, estava ali, quando na verdade ele deveria estar na guerra. E aí, como diz um ditado, irmãos, mente vazia, você já conhece. Se ele estivesse na guerra, esse pecado não teria acontecido. Se você nesse momento de adversidade tivesse alimentando os seus pensamentos, a sua mente com as coisas de Deus, talvez você não estaria
com uma fé tão fragilizada, talvez já com o pé no mundo, como você esteja vivendo. E se você não está vivendo num estágio como esse, e se não tiver glória a Deus por isso, Deus está me usando para te alertar diante dessa adversidade ou destas adversidades que você está vivendo. Olha como estão os seus pensamentos. Olha o que está alimentando a sua mente. Porque na hora da guerra vai fazer toda a diferença. Alimentando a sua mente. Porque isso vai refletir nas suas ações. Isso vai refletir na sua postura. Quantas vezes, diante das lutas e das adversidades, e é assim até hoje comigo, e você conhece, e se você não conhece, você precisa conhecer, porque o que me sustentou e me sustenta e nos sustenta numa hora como de Deus, aleluia. Então, de que maneira nós devemos ocupar a nossa mente? Diga assim comigo: pensando. Mais alto para suplantar esse barulho aí, vamos lá. Pensando nas coisas celestiais. Aleluia. Olha o que diz Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É assim que a gente alimenta a nossa mente, para na hora da dificuldade nós resistirmos. E eu estou me lembrando aqui do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, que ele diz assim, olha: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós estamos alimentando a nossa mente com a palavra de Deus, nas coisas de Deus, eu estou me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E ele vai continuar o versículo 11 dizendo: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia. Versículo 10, coloque aí já que você colocou. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nessa noite Deus está dizendo para você: alimenta os seus pensamentos com as coisas do alto, para você na hora da adversidade, você não ficar fraco e nem pensando em parar, mas você olhar para a adversidade e falar: adversidade, não está sendo fácil, eu sei que você está tentando me derrubar. Aí você vai lembrar, olha como é bom conhecer a Bíblia, do que Jó falou em um momento mais difícil da sua vida, que ele tinha perdido os bens, perdido os filhos, perdido os animais, a riqueza. Em um momento difícil, ele olha para a adversidade, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Você tem noção do que é você, na hora da adversidade, lembrar desse texto e você poder falar como Jó e bater no peito, não de arrogância, mas para aquela luta, para aquela adversidade que quer te parar, e você dizer: o meu Redentor vive e eu sei que ele vai se levantar em meu favor, e no tempo certo a minha vitória vai chegar, e eu vou cantar o hino da vitória. Aleluia. Em segundo lugar, ocupando a mente com a palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Faça uma experiência, coloque em prática o que você está aprendendo nessa noite, e você vai ver que no mesmo momento que você está ali cabisbaixo, que você está com a sua baixa autoestima baixa, você vai ver Deus, por meio da sua palavra, te levantando, te reerguendo, e você glorificando o nome dele. Aleluia. Em segundo lugar, diante da adversidade, quais
os desejos do seu coração? Primeiro, em que vocês estão pensando? Em que estão os pensamentos de vocês? Em segundo lugar, quais os desejos do seu coração? Uma das forças que estimula o homem a desobedecer a Deus é a nossa natureza pecaminosa, que nós chamamos de carne. Mas o Senhor Jesus nos resgatou das mãos de Satanás pelo poder do sangue de Jesus, aleluia. E hoje nós estamos diante do Senhor com autoridade e poder para enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade, inclusive Satanás e seus demônios. Você tem noção do que é isso? Você lembrar disso, de que o Senhor te libertou das mãos, da autoridade das trevas, do domínio das trevas, e agora você está nas mãos dele, aleluia. Ele nos capacitou nele para dos desejos mundanos por intermédio de sua palavra e do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, aonde estão os desejos dos nossos corações? O que o Pai espera de nós é um coração obediente. Por isso ele estabeleceu princípios e valores que nos ajudam a ter uma vida reta, justa e abençoada durante a caminhada cristã. Sendo assim, cabe ao cristão em Jesus perceber que princípios e valores têm norteado a sua vida. Você está recebendo instrução para você não deixar as lutas te parar. Aonde está o desejo do seu coração? Onde estão os desejos do seu coração? É preciso descobrir, irmãos, os desejos que têm alimentado o seu coração. Se são as concupiscências que se manifestam por meio das obras da carne, conforme Gálatas 5, de 19 a 21. Lá nós vamos encontrar as obras da carne. Ou se nós estamos refletindo os anseios inspirados pelo Espírito Santo, que se manifesta também pelo fruto do Espírito, que também está lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. O que Deus está falando para mim e para você é que o seu coração só tem duas fontes de alimento. Ou você vai alimentar as paixões da carne, ou você vai alimentar o fruto do Espírito. Então, os desejos do seu coração vai refletir aonde você está alimentando ele. Se é pela própria carne, porque já disse a palavra que dele, do coração, só procede as coisas más. Ou se eu vou alimentar pelo fruto do Espírito. E isso também, diante da adversidade, faz toda a diferença. Porque se meu coração está firmado em Jesus, nada vai roubá-lo do Senhor. Nada vai confundi-lo, porque nós estaremos com ele guardados no Senhor para a glória dele. Então, onde está o seu coração? Porque a Bíblia vai dizer em Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E na adversidade isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque se o seu tesouro, porque veja bem, o que revela o teu coração é o tesouro que você tem. Então, na hora da adversidade, se o seu tesouro é o Senhor, se Ele é tudo para você, se você é capaz de, na adversidade, dizer como salmista: Senhor, a minha alma disse ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra: Tu és o meu Adonai, Tu és o meu dono, não possuo outro bem além de Ti. Se você, na hora da adversidade, tem o seu tesouro em Deus, significa que o seu coração está em Deus. Resultado,
haja o que houver, aconteça o que aconteceu, como foi profetizado aqui, você não vai parar na caminhada cristã e os planos e propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Agora, na hora da adversidade, se você pensa em parar, se você pensa em desistir, significa que o teu tesouro não é o Senhor. O teu coração não está em Deus. Por quê? Porque simplesmente na hora da dificuldade, da adversidade, você pensou em abandoná-lo. Então, em nome de Jesus, reflita de como está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Ele é o seu maior tesouro, o Senhor. Uma outra coisa importante que a gente tem que cuidar do nosso coração é: não cobice o que é dos outros. Não cobice o que é dos outros. Cobiçar os bens ou a posição dos outros pode acarretar em uma grande adversidade. Lá em 2 Reis capítulo 5 vai nos falar sobre a história de Naamã, onde Eliseu é usado pelo Senhor para curá-lo. E depois que o Senhor usa Eliseu para curá-lo ali, através dos mergulhos que ele teve no Rio Jordão, ele em gratidão, Naamã em gratidão, a cura, ele procura o profeta, diz que vai adorar o seu Deus e quer abençoá-lo. E ele diz: não, eu não quero nada seu. Eu não preciso de nada seu, pode ficar tranquilo. E ele vai embora, só que quando ele vai embora, Geazi, o seu moço, ele cobiça e ele fala: tão certo como vive o Senhor, que já que o meu Senhor não quis, eu vou atrás dele e vou requerer para mim. E ele vai lá, requer aquelas bênçãos. Naamã o dá, e dá muitas coisas para ele. E quando ele chega até diante de Eliseu, Eliseu fala: onde você estava, Geazi? Eu não vim e nem fui a lugar nenhum. Aí Eliseu fala: meu coração foi contigo, e Deus já me mostrou o teu pecado. E a Bíblia diz que Geazi foi ferido pela mesma lepra que estava sobre Naamã, e ainda foi sentenciado sobre ele que a semente dele seria leprosa. Meu Deus do céu. Na hora da adversidade, se a gente não tiver o coração em Deus, a gente cobiça o que não é nosso. A gente cobiça os bens, a gente cobiça as posições. Ei, em nome de Jesus, você não precisa cobiçar nada de ninguém. O mesmo Deus que deu para o outro, para outra, também pode te dar. É só você fazer a sua parte. É só você trabalhar, estudar. É só você ser uma bênção dentro da igreja. Você não precisa fazer nada contra ninguém, nem cobiçar o que é de ninguém. Basta você andar alinhado com os céus. No tempo certo, Deus vai te abençoar. Deus vai te promover. Deus vai colocar você em lugares que você talvez nem imagina, e talvez que você nunca nem desejou. E eu também vivo isso hoje. Deus já me colocou em posições, em lugares que eu nunca desejei, que eu nunca planejei, mas também que eu nunca cobicei de ninguém. E Deus tem me honrado. Deus é um Deus de honra, irmãos. Ele honra os seus, aleluia. Então não queime etapas. Antes de cobiçar, se alegre com a vitória do seu irmão, com o sucesso do seu irmão. Não há nenhum problema você pensar assim: caramba, a casa do fulano ficou linda. Sei que um dia o Senhor me dê também a alegria de ter uma casa bonita assim. Senhor, né, o irmão, a irmã, né, foi consagrada a um ministério. Senhor, que coisa linda, Senhor. Senhor, quem sabe um dia também o Senhor vai me dar a alegria de também ser um instrumento. Não há problema nenhum. Porque a diferença da cobiça para essa realidade é que você, quando fala da pessoa, você fala celebrando, você fala com alegria.
Agora a cobiça você fala o quê? Com inveja, né? A cobiça traz inveja. Cretino, cretina. Já não suportava ele, suportava ela, né? Tem crente falando isso. Se assustou aí, pastora? Pastora se assustou, né? Não, gente. Deixa eu retirar minha palavra, porque não tem crente que fala essas coisas, não. Oi? Pois é, ninguém fala isso que eu falei, não, tá, gente? Isso aqui foi coisa da minha cabeça, é verdade. Vamos tornar o negócio mais gospel, vamos? Aquele abençoado, aquela abençoada, aquele varão, aquela varoa, né? Só que não, né? Oh, meu Deus. Se fosse só o que eu falei, estava bom. Outra coisa, irmãos, não seja ganancioso. A vida do homem depende de Deus e não dos seus bens. Em Lucas 12:15, Jesus disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Isso é importante entender. E tudo isso em meio à adversidade, às provas, muitas vezes são revelados de que fato ele é. E aí, abençoai os que vos amaldiçoam. É o que a Bíblia ensina, irmãos. Apóstolo, eu não consigo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Porque o texto está dizendo para mim, Mateus, que do meu coração só procede as coisas más. Eu não posso esperar do meu coração carnal outra coisa. Então eu preciso ter um coração convertido, um coração cheio de Deus, cheio da palavra, para que os meus desejos sejam bons. Simples assim. E talvez essa adversidade que você esteja enfrentando seja porque você tem tido um coração mau e Deus está fazendo você passar na moenda, Deus está te fazendo passar no deserto para você aprender a ter um coração como o coração dele. Por isso que é importante você também averiguar os desejos do seu coração. Não há pessoa melhor para você ver sobre isso, averiguar do que você mesmo. Agora, seja honesto, seja humilde. Ao entender, ao olhar para o seu coração e ver que ele deseja mal, que ele deseja o mal dos outros, que você está cobiçando o que não é seu, e você está tendo atitudes por meio do desejo que não é de Deus, se quebranta, se humilha. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Alinha o meu coração ao coração do Senhor. Porque a mudança, ela começa quando você entende que você está naquela falha, naquela fraqueza, naquela situação. Porque você só vai pedir a Deus para mudar quando você entender que você tem um problema. E não adianta que a oração do apóstolo não tem poder para mudar você, se tiver um coração mau. Porque não é uma questão de oração, é uma questão de atitude. Aí sim, a oração vai valer quando você falar assim: olha, eu não consigo ainda, eu tenho dificuldade, mas eu peço oração para que eu consiga vencer essa fragilidade, essa situação. Ok, aí você está avançando. Aí mostra que você teve uma mudança de mente, que você se converteu. Por quê? Porque você não está se conformando com aquilo que você está vendo em você, que não agrada a Deus. E você vai se alinhar naquilo que Ele tem para a sua vida. E aí você vai buscar pela presença, você vai buscar pela vontade de Deus sobre a sua vida. E eu começo a encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte: que sentimento está te dominando? A essência de Deus é o amor. Se você tem que buscar algo na sua vida, é o amor. O amor de Deus. Porque o amor, a Bíblia diz que é o dom supremo. Nenhum outro dom na Bíblia, seja ministerial e nem o espiritual, vai valer alguma coisa no reino de Deus, se o amor de Deus não te preencher,
não te envolver e se o amor de Deus não fluir de você. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor, olha o que diz lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Diante das adversidades, a atitude certa é: ame. Deixa o amor de Deus te encher. Deixa o amor de Deus te envolver. Sabe por quê? Porque aí, na hora da adversidade, que o inimigo usar aquele atribulado, aquela atribulada para tirar a tua paz, o amor de Deus que está em você vai te capacitar a você não desejar o mal. E você vai passar na prova dando glória a Deus. E você vai ver Deus operando na sua vida. Você vai ver os planos de Deus fluindo. Sabe por quê? Porque em meio às adversidades, você passou a tomar as atitudes certas. Só tomando as atitudes certas à luz da palavra de Deus, você pode passar pela prova, pelas adversidades, pelas tribulações. O amor é algo tão incrível, que Salomão disse que ele é mais forte. Quem lembra? O que Salomão disse? Que o amor é mais forte, está lá em Cantares, mais forte que a morte. Tem uma canção antiga, né? Esqueci agora também o nome. É antigo, na minha época ela que era criança. O amor é tudo, feliz é quem ama. Então, em meio às adversidades, Deus te convida nessa noite a mudar de atitudes. O louvor aqui em cima. Escute isso aqui que eu vou concluir a palavra agora. Preste atenção nisso aqui. A frase-chave no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Essa é a chave do texto. Olha o que diz o texto aqui, ó. Não desfalecemos. A ordem para você nessa noite é: não desfaleça. Deus está dizendo para você: não pare. Deus está dizendo para você: siga em frente. Deus está dizendo para você: muda as atitudes e você vai ver o que eu vou fazer. Mas a atitude não é parar. Deus nessa noite te levanta. Deus nessa noite te diz: filho, filha, eu te fortaleço. Por isso não esmoreça, não pare, avance. Aleluia. Diante das adversidades, busquemos em Deus sabedoria para enfrentá-las. Guardemos os nossos corações. Vamos alimentar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Vamos alinhar os desejos dos nossos corações à vontade de Deus. E que sejamos dominados pelo amor de Deus. Aleluia. E não há dúvidas, irmãos, não há dúvidas de que venceremos todas as adversidades que surgirem, produzindo em nós o que está no texto também, que diz assim: olha o que vai produzir em nós, se você usar as atitudes certas no meio diante das adversidades: peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Aí ele vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O Senhor está dizendo para você: há um peso de glória muito excelente que eu vou liberar sobre vocês, se vocês usarem as atitudes certas diante das adversidades.
E ele vai dizer: a fé de vocês não pode estar fundamentada naquilo que vocês estão vendo, mas naquilo que vocês não estão enxergando. Ou seja, eu olho para hoje, aliás, olho hoje, olho agora, e eu não vejo vitória. Mas as atitudes que eu estou tomando, que eu estou mudando, já está me fazendo enxergar pela fé a bênção chegando. E quando ela chegar, o Senhor está dizendo para mim que vai ser um peso de glória muito excelente. Você será forjado numa excelente ferramenta. E nada e nem ninguém poderá te parar. Porque a glória de Deus estará sobre você. Porque você vai estar experimentado. Você vai estar totalmente forjado. E você vai cantar, glorificando ao Senhor, lembrando que as aflições, as adversidades desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Você recebe essa palavra? Então fique bem, vamos adorar o Senhor. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.